E aí, galera, beleza? Estamos juntos aí mais uma vez. Espero que eu consiga gravar. É um assunto tranquilo, então dá pra gravar aqui mesmo. Eu tinha que passar isso aqui pra vocês, que algumas pessoas estão me ligando, fazendo comentários e tal. Agradeço muito a todos aí pela colaboração no meu canal, pela força que tem dado aí. Foi de extrema importância aí a colaboração de todos, tá? O crescimento do meu canal aí. Quero agradecer muito a vocês. E para responder uma das perguntas da maioria que fazem para mim, eu queria dizer o seguinte: a pergunta é: muitos questionam da seguinte situação: pô, você não tem uma academia onde você dê aula, uma academia fixa e tal? Sobre eu ter uma academia hoje à disposição das pessoas, para quem quiser treinar e tal. Então eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas vou tentar passar para vocês aqui novamente a situação. O que é que acontece? Eu dou aula em academias desde meus 18 anos de idade, certo? Comecei no Muay Thai, obviamente Muay Thai Kickboxer, depois na continuidade de Kung Fu. Em uma academia eu dava aula de Kung Fu e outra dava aula de Muay Thai. Depois Krav Maga. Aí entrei num contexto, no mundo da defesa pessoal, do treinamento policial e militar, combate militar e tal. E daí não parei mais, né? Dando mais táticas defensivas, me aprimorando, me aperfeiçoando no combate com facas, imobilizações, com bastões, com botão, tonfa e daí por diante. Então, algumas vezes eu prestava serviço em algumas academias de centro de formação de vigilante, na Cadepó de Polícia no Rio de Janeiro, no Cefab, na Toneleira, nos Fuzileiros Navais, junto com o Cláudio Comando e toda uma equipe que a gente tinha. Então, isso foi modificando muito a minha vivência. E piorou mais ainda quando eu comecei a viajar. Então, quando eu comecei a viajar, indo para fora do país, Equador, Chile, Peru, Argentina e daí afora, eu comecei a conhecer outras pessoas de outras metodologias, de outras formas de Krav Maga, Kapap, enfim. Você acaba, nesse meio, você acaba tendo conhecimentos ali, né, e se envolvendo com todo tipo de pessoas voltado a táticas defensivas e tudo mais, tiros, porrada e bomba, enfim. Mas o que eu quero deixar claro aqui, hoje em dia, gente, eu acabei construindo um tipo de vida onde eu não tenho muito tempo, tá? Desculpa aí, porque esse negócio que prende aqui o celular é uma merda. Tentei botar de qualquer jeito aqui, mas tá. Eu não tenho hoje em dia muito tempo para ficar em academia. E eu recebia, pelo menos há uns 10 anos atrás, quando eu estava em academias e eu estava começando a viajar, recebia muita crítica de alunos, né? A crítica que eu falo até meio de forma indireta. Por exemplo, você está na academia, no mês, na semana que você está na academia, poxa, a academia tá cheia, lotada, todo mundo querendo treinar, e tu sai 1, 2 semanas, porque você vai ter que fazer um treinamento, você deixa de estar ali naquelas 2, 3 semanas, aí quando tu volta, a porcentagem está na metade de frequentadores da academia. Algumas pessoas até perguntaram um tempo atrás, eu acho que questão de 2 meses ou 3 meses, um seguidor perguntou: pô, mas você não tem instrutores que sigam a sua metodologia e tal? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu tenho sim instrutores. Eu tenho aqui no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro eu devo ter formado por mim pelo menos uns 8 a 10 instrutores de táticas defensivas para Muay Thai, Kickboxer em geral, aí pelo menos uns 20 instrutores de forma geral. Até de Kung Fu eu tenho instrutores também. Só que quando você forma um indivíduo instrutor, é natural que o cara leve de si, né? Leva com certeza sua metodologia, suas falas, seus ensinamentos, mas acoplado com isso, gente, vem o querer do próprio aluno. Vai ser negação daquele que disser que o cara aprendeu uma metodologia, não sei se tiver uma regra fixa, né?
que mesmo assim não se segue. Você pode, como eu já falei, você pode pegar 10 instrutores de Krav Maga, 10 instrutores de Karatê, vão ter o mesmo kati, a mesmo kata, a mesma formação, o mesmo Choi Chai, a mesma Chai Tira, vão ter a mesma sequência, o mesmo drills, sim, somente até determinado ponto, mas cada um vai ter seu estilo, seu jeito, sua forma de passar. Então cada instrutor muda, tá? Você pode treinar com 2 instrutores de Krav Maga diferentes, cada um vai ter um conceito, porque o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa vivência, o caminho de cada um é diferente. Então por mais que eu tenha muitos instrutores no Rio de Janeiro, em outros países, estados, né, Curitiba, Manaus, né, Minas Gerais, por mais que eu tenha pessoas formadas em determinados segmentos para seguir e levar adiante a nossa metodologia, às vezes o aluno que está começando, ele prefere que você esteja lá. Se você é aluno, se você é professor, você sabe disso. Então existe o professor que, para você ter uma academia, você tem que dedicar só aquilo, cara. Você tem que ter só aquela academia ali. Uma academia que eu falo, diga assim, seu trabalho tem que ser só academias, né? Tipo, se você dá aula de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, não importa. Mas teu trabalho tem que estar acoplado com aquilo ali. E eu não tenho como ter isso. Eu tô aqui muito bem, tranquilo, no Rio de Janeiro. Pô, daqui a pouco você tem uma ligação, tem que ir pra Curitiba. Aí daqui a pouco você tem uma ligação, tem que ir pra Manaus. Daqui a pouco Brasília. Aí, pô, do nada, ó, Dachana, tem uma equipe aqui, tal, de treinamento de proteção pessoal, anti-sequestro, anti-terrorismo, a porra toda, seja o que for, e o pessoal quer uma matéria tua aqui no treinamento. Aí eu acabo tendo que viajar, entende? E se falando de fora do país, eu tenho instrutores no Chile, Portugal, África, tudo pessoas que seguem minha metodologia, Argentina, pessoas que no qual passaram por alguns níveis de treinamento meu, se tornaram instrutores e seguem. Só que eu sempre deixo a mente do meu atleta, do meu aluno muito aberta. E ele entende de que ele não deve seguir o que eu estou passando como uma cartilha do ABC. Certo? Ainda mais porque eu falo isso, porque eu sei que ele não vai seguir mesmo. Porque eu sei que é normal, a pessoa nunca vai seguir todos os contextos exatamente. O cara vai querer colocar um pouco do seu toque, o cara vai querer botar um pouco da sua ideologia. Isso é normal, gente, eu não estou criticando, tô falando que isso é comum. Só que algumas pessoas, quando começam a treinar com você, eles querem terminar com você. Então por isso que pra mim é desvantagem eu ter uma academia fixa. Se eu quiser, por exemplo, talvez as pessoas falem isso, talvez seja porque não me veio eu fazendo meus vídeos em uma academia bonitona, academia chique, caramba, né? Geralmente as pessoas me veem fazendo meus treinamentos em casa. Aí talvez as pessoas tenham esse pensamento, pô, esse cara devia estar numa academia, onde é que tem uma academia, mas não entende que eu tenho alunos em todos os tipos de academias que eu quiser, tá? Inclusive, se eu quisesse pertencer a uma equipe Minotauro, se eu quisesse pertencer a qualquer tipo dos Gracie, ou até mesmo de alguma equipe de Krav Maga, da linhagem, do M e tal, ok? No Rio de Janeiro, eu pertencia, porque eu cansei de receber foi convites para isso, para levar uma franquia à frente e tal. Não precisa fazer nada não, Dachê, é só botar uma placa, é só você, a gente vai montar a academia toda, você só vai lá, dá o teu treinamento e tal, só carrega a nossa bandeira. Só que, no decorrer da construção da minha vida, eu aprendi que carregar a bandeira dos outros é uma merda, tá? Não é bom, pelo menos pelas experiências ruins que eu tive com algumas pessoas de federação, de confederações e tudo mais, eu aprendi a não carregar a bandeira de ninguém. E essas experiências acabou forçando com que eu seguisse minha carreira solo, ensinasse as coisas do meu jeito, da forma que eu aprendi, da forma que eu achei correto. Então, quando eu estou no Rio de Janeiro, quando eu estou em casa, eu prefiro gastar o meu tempo, com o meu preparo, com o meu treinamento, tá? Eu gosto de estar na minha casa. Cara, eu no princípio dos meus conhecimentos, gente, vamos dizer assim, na minha adolescência, quando eu comecei, eu não tinha condições de treinar em academia chique. Eu não aprendi a treinar em academia chique com 5, 10 sacos de pancada, teto solo, futebol. Eu não aprendi a treinar assim, sabe?
Aí eu aprendi a treinar no rústico mesmo, sabe? Você tem que improvisar todo o seu treinamento e conseguir ser campeão estadual, Nordeste, campeão brasileiro, um dos vice-selecionados do Campeonato Sul-Americano, pela Isca, pela UACA e daí afora. Então, tipo assim, mas eu só ia, por exemplo, entrava em academia, por exemplo, na Confederação Pernambucana de Pugilismo, quando eu pertencia lá em 1999, lá, cara. Então, tipo assim, eu só ia na academia, na confederação, que era no ginásio chamado, acho que é Geraldão, em Recife, Pernambuco. Eu nem sei se existe ainda. Eu ia pra lá na época de Todo Duro, na época do Demônio Negro, Pantera Negra, Falcão, essa galera que tava tudo lá nessa época lá. Quando eu ia pra lá, eu só ia tipo assim, vai ter uma competição da equipe dia tal, vai ter que estar todo mundo presente para fazer um aulão. Aí eu ia. Aí até aquele porradeiro lá que a gente sempre fazia com a galera tal. Aí sim, eu ia, porque ia ter aquela, né? Aquele porradeiro que todo mundo gostava uma vez ou duas vezes no mês. O instrutor ou o organizador dos eventos que a gente pertencia à confederação, ele chamava todo mundo, então a gente ia lá, então automaticamente o porradeiro comia ali 2, 3 vezes no mês para poder ver quem ia, se o pessoal tava no peso certinho, se o pessoal tava tudo no padrão ou não. Então era natural eu estar em uma academia com todos os equipamentos um mês antes da academia, da competição. Então eu não tinha interesse, porque a maioria dos meus treinamentos era o quê? Meu irmão, era subindo ladeira de frente, de costas de lado, com peso nos pés, com peso nos braços, treinando. Meu treinamento sempre foi rústico mesmo. Então eu sempre treinei, gostei de treinar, porque na minha casa, a hora que eu estiver em casa, se é de manhã, se é de noite, se é à tarde, se eu levanto de madrugada, eu tenho lá meu push-ball, tenho meu teto sol, tenho a minha maquiwara, tenho o meu body jog. Então, eu treino a hora que eu quisesse. Eu não gostava de ter eu tenho que ir pra academia para treinar, não. Porque a academia é complicado, porque ou você treina o aluno ou você se treina. Ok? E a maioria dos alunos sempre estão no AEIOU, com a mente muito ainda iniciante, então você tem que ensinar com calma, né? Passar ele passo a passo. Não tem como você pegar, é diferente quando você pega, por exemplo, já profissionais. Mas quando você já pega profissionais para treinar, você tem que treinar só aquele cara. Você não tem tempo para dar atenção a outros alunos e tudo mais. Você treina só aquele cara, o seu foco é aquele cara tem que ganhar a competição, tem que ganhar a luta. Então há desvios de intenções quando você está dentro de uma academia toda montada para treinar pessoas, ok? E quando eu falei no início que eu acabei construindo uma coisa na minha vida, foi justamente isso. Eu acabei construindo uma vivência, um comportamento, né, uma naturalidade da minha vida, onde quando eu estou no Rio de Janeiro, ou eu estou no meu CT de treinamento, onde tem o nosso campo de iSoft, onde o pessoal joga todo fim de semana e tem que dar atenção àquele pessoal. Aí tem os alunos iniciantes que não sabem movimentações, não conhecem algumas regras do iSoft, outros policiais, militares e tal, que querem aperfeiçoar suas técnicas de movimentações, aluga o campo, aluga o tempo, ou compra o curso e vai lá ter o treinamento de ações táticas, movimentação, entrada, CQB, blá blá blá. Então, eu tenho uma atividade constante, ou no CT de treinamento, que é uma coisa específica, no Rio de Janeiro, ou em alguma academia, ou em algum local, quando sou convidado para dar algum tipo de palestra, algum tipo de treinamento específico, isso é uma coisa. E em outros estados, quando eu vou atender a geralmente grupos que se fecharam em determinados estados, que querem ter um combate com faca, uma imobilização tática, táticas defensivas de forma geral. Aí já tem um grupo fechado, eu vou lá e dou um treinamento, dou minha palestra e consecutivamente o seminário. E fora do Brasil se torna pior ainda, porque lá eu já tenho outras atividades. Quando eu saio do Brasil, a intenção... Quando eu estou no Brasil, a intenção do conhecimento que eu passo é mas quando eu estou fora do Brasil,
o conhecimento que eu passo lá fora é totalmente diferente, porque as exigências do que querem lá fora é totalmente diferente do que se quer no Brasil. No Brasil o cara quer aprender a dar porrada, soco na cara do outro, o cara quer aprender a nocautear o cara de forma rápida, o cara quer aprender aquele Krav Maga bruto e tal, aquela luta rápida e de objetivo, o cara quer objetividade no Brasil, porque como aqui no Brasil temos muitos lutadores, muitas propagações de técnicas e tal, as pessoas não gostam muito de enrolação. A pessoa não gosta muito de entrar na academia, ficar no ou não. Geralmente a pessoa me procura porque ela quer definir a parada de uma vez. O cara quer, pô, eu quero ficar bom em um mês, eu quero ficar bom em 15 dias, e enfim, eu quero aprender faca e tal, pá. Então geralmente eu preciso ser mais objetivo quando vou dar treinamento. Por quê? Aí vem o porquê. Que público é esse que tem essas exigências? Geralmente são policiais, cansados de guerra, cavalo brabo, né? São policiais, são militares, são PQD, são fuzileiros. São pessoas que não querem ficar, 1, 2, 3, não quer. O cara quer saber logo como é que intimar o outro. Geralmente é assim. Então esse é o público que geralmente quando eu estou no Rio de Janeiro. É o cara que quer treinamento mais objetivo. Geralmente são pessoas da segurança pública e privada. E quando eles contratam individualmente, pior ainda, né? É o cara que já tá cansado da rotina, o cara já tá cansado da mesmice, o cara já tá cansado de ser enrolado. Então o cara, pô, eu quero aprender logo a pô e tal. Então, tipo, eu tenho que atender esse indivíduo, esse cidadão, botar na cabeça dele que a vida assim não é tão fácil, né? Tentar equilibrar a mentalidade, que às vezes o cara vem pra você treinar contigo, mas já tá com a mente muito alterada, cheia de ideias e ilusões na cabeça, e você tem que dar um choque de realidade nesse cara. Existem formas para isso. E lá fora, não. Lá fora existe o SCI, um sistema de comando e incidente. Existe toda uma organização, existe todo um alinhamento. Existem setores, inclusive agora, se eu não me engano, em fevereiro ou março, estarei indo para Portugal para participar de um curso específico sobre gerenciamento de crise em grandes eventos. Eu vou lá para estudar e aplicar uma determinada matéria também, porque fui convidado e vou aplicar e vou estudar essa nova linhagem, né, de situações em eventos. Vai ser dado em Portugal. Mas o que é que acontece? Lá já tem uma exigência, o pessoal já tem uma linha, né? Você ali só fica só no seu ponto ali, é só aquilo ali e tal, né? Quando é no Chile já tem o SCI, que é Sistema de Comando e Incidente. Eu já passo, já cubro a parte de sobrevivência em meio urbano, né? Supervivência, a parte de gerenciamento de crise, em situação de calamidade. Pode ver que a cabeça muda, entendeu? Quando você está tratando uma situação de gerenciamento de crise em situação de calamidade, você não pode chegar e querer arrebentar, torcer, bater, não. É uma organização, é um controle de COI, Corpo de Operacionais de Emergência, já tem, é uma outra linha de pensamento. Aí quando vem treinamento com o pessoal de Israel, o pessoal do México, o pessoal da Espanha, já é outra linha de pensamento, já é lidando com coisa de anti-sequestro, antiterrorismo, SPP, né? Que aqui nós chamamos de SPP, lá é ADPP, Acompanhamento, Defesa e Proteção Pessoal. Então, muda. Ok? Muda. Então, aonde eu tô, eu sou obrigado a me adaptar de acordo com o convite ou com a especialidade que está sendo aplicada naquela situação ou instituição. Assim que é a minha vida hoje. Aí eu pergunto, tem como eu ter uma academia fixa? Tem como eu seguir um padrão numa academia, montar uma academia bonitona, tal, Close Combat Marcial System, onde eu fique ali todos os dias? Se eu já sei e já passei diversas vezes por situações onde eu montava academia bonitinho, o cara, mas quando eu tinha a obrigação de sair e tal, quando voltava, não tinha menos alunos que eu tinha deixado. Não porque o instrutor era ruim, e sim porque as pessoas são dessa forma, entendeu? Quando você, por exemplo, quando você monta uma franquia, é outra coisa. Você pega, monta uma franquia, monta uma academia bonitona, deixa um cara lá, quem quiser quer, quem não quiser que se lasque. Entendeu? Como você vê aí na barra, quantas barras Gracie existem por aí? Mas pergunta se o Gracie mesmo tá dando aula ali. Entendeu? Não, ele dá um seminário pro geralzão e o geralzão se espalha e bota somente a franquia ali, o nome ali, e quem quiser queira. Entendeu? Então é um sistema. Eu, como não cheguei nesse nível ainda, admiro quem faça, mas hoje eu não cheguei nesse nível de organização, de ter uma franquia e espalhar tudo. Porque meu conhecimento, vocês já observaram, que não é apenas
uma coisa, eu não lido só com uma coisa, eu lido com uma diversidade de coisas, né? Então não tem como, se eu fosse focar somente no Muay Thai, somente no Kung Fu, somente na defesa pessoal, talvez eu conseguisse criar uma franquia, né? Talvez tivesse sido isso, poderia ser isso o pensamento, criar uma franquia. Mas como eu não cheguei nessa linha de equilíbrio, né? Vamos dizer assim, não cheguei ainda nesse ponto de criar uma franquia, cross combat e tal, não cheguei nesse nível ainda. Então eu sou obrigado a fazer o meu trabalho. Um dia, quem sabe, eu consiga montar uma franquia e espalhe por todo o Brasil. E vai ter sim uma academia em cada esquina, com o nome lá da Chan e tal. Mas não pode garantir que eu vou estar presente, né? Infelizmente, essa é a verdade. Valeu, gente. Forte abraço e nos veremos aí nos próximos vídeos. Fui. Foi só um desabafo aqui na viagem até o escritório. Valeu, um abraço.